Salve, galera! Professora Beatriz Fernandes de Física, e hoje a gente vai falar sobre mecânica dos fluidos. E o que a gente entende quando a gente fala de mecânica? A mecânica é o estudo dos movimentos, né? O estudo do movimento em si. Quando a gente fala de mecânica dos fluidos, a gente fala do estudo do movimento dos fluidos, né? E, ao contrário do que a maioria acha, quando a gente fala de fluido, não são só os líquidos, né? A gente engloba também os gases. Na verdade, tudo que não for corpo rígido, a gente vai tratar como fluido. E aí, cada fluido tem a sua propriedade aí, e isso influencia na mecânica, influencia no movimento e no comportamento desse fluido, beleza? Ó, vem comigo aqui. O que seria, mais propriamente dito, a mecânica dos fluidos? É a área da física destinada ao estudo dos fluidos em movimento, que é o caso da hidrodinâmica, certo? Quando a gente fala do fluido em movimento, a gente chama de hidrodinâmica. Ou em repouso também, que a gente vai chamar de hidrostática. Então, lembra lá, né? Quando a gente estudou dinâmica, quando a gente estudou estática, lembra? Repouso, estática, né? E movimento, dinâmica. Isso vai servir para o fluido também. Só que a gente tem um nomezinho diferente. A gente chama de hidrodinâmica quando a gente estuda os fluidos em movimento e hidrostática quando a gente estuda os fluidos em repouso. Show? E esse estudo ele vai ser construído com a ajuda de grandezas físicas, né? Como todos os outros, que vão descrever, né? Ou propriedades desse fluido. Como, por exemplo, aí você tem aí exemplos das propriedades, como eu disse. Você tem viscosidade, volume, tensão superficial, velocidade vetorial e entre outros aí. Então, veja bem, como eu disse no início, cada fluido tem a sua característica, tem sua propriedade. Então, você tem fluidos mais viscosos, menos viscosos, tá? Você tem uma tensão superficial maior em um, menor em outra, tá? Densidade, beleza? Volume, isso tudo mexe no movimento, é claro, né? E cada fluido aí, de acordo com a sua propriedade, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então, ó, quando a gente vai começar a falar de mecânica dos fluidos, a gente vai tratar separadamente. Primeiro o fluido em repouso, né? E o fluido em movimento. Então, a gente trata cada área de forma separada, tá? Como a gente já tem aqui os vídeos de hidrostática, tá bom? Hoje eu quero focar na hidrodinâmica, beleza? Que é também aí boa parte da mecânica dos fluidos, né? Que é o estudo dos fluidos em movimento. Show? Então, ó, vem comigo aqui. Entrando mais aí detalhadamente na hidrodinâmica, a gente também vai conhecer como a dinâmica dos fluidos, né? E vai ser a área da física que vai estudar as propriedades dos movimentos dos fluidos. Como eu disse, hidrodinâmica, fluido em movimento. Show? E vão incluir os líquidos e os gases, como eu disse. Fluidos são líquidos e gases, tudo que não for corpo rígido, tá? E isso vai considerar algumas grandezas como força, velocidade e aceleração. Assim como, quando a gente estuda a mecânica do corpo rígido, a gente também considera essas grandezas, tá? E, assim como todos os corpos, os fluidos, eles também sofrem com essas grandezas, tá? Sofrem modificação, principalmente no movimento. Show? Então, o que a gente pode falar? Esses cálculos da hidrodinâmica vão levar em conta as propriedades. Como eu disse, as propriedades elas influenciam diretamente no movimento, no comportamento do fluido, tá? Então, os cálculos, né? Esse estudo ele vai ser baseado nas propriedades de cada fluido. E cada fluido tem sua propriedade, tá? E a gente tem alguns conceitos dentro da hidrodinâmica, que são a vazão, a gente tem a equação da continuidade, muito importante aí, e o princípio de Bernoulli, tá? Que vão explicar leis de conservação de massa e conservação de energia que vão ser aplicadas, né, ao fluido. Então, galera, sem mistério, do mesmo jeito que você estuda o corpo rígido, você vai estudar o fluido. É claro que a maneira de se comportar é diferente. Você tem uma grande diferença num líquido, num gás e num sólido, né? Tem muita diferença. É claro que o movimento também vai ser diferente. A maneira de estudar vai ser diferente.
porque o comportamento é diferente. Mas as grandezas, tá? E alguns conceitos são o mesmo. Show? Então, ó, a gente vai falar de alguns conceitos, mas antes da gente falar desses conceitos, é necessário a gente falar sobre escoamento, já que a gente está falando de fluido. O sólido, né, o corpo rígido, ele não escoa, ele fica ali, né, paradinho, é um corpo rígido. Agora, um líquido, por exemplo, você derrama um copo d'água, o que acontece com essa água? Ela esparrama ali. Você tem um tubo, né, você tem aí conexões de tubo, um duto, né, você tem a água ali, um líquido correndo ali, né? Os gases também, eles se movimentam. Não é uma coisa estática ali, como um sólido que você larga ali, ou você aplica uma força e ele se mexe, tá bom? A maneira de se comportar é diferente. Então, a gente precisa falar sobre escoamento. Show? Então, vamos lá. E aí, a gente vai ter alguns tipos de escoamento. O primeiro vai ser o escoamento incompressível, tá? Esse tipo de escoamento é mais comum com fluidos líquidos, pois o líquido mantém a mesma densidade independente da pressão que age sobre ele. Já os gases modificam sua densidade a depender da alteração da pressão, tá? Então, o escoamento incompressível é aquele que o fluido mantém a mesma densidade. Então, veja bem, quando a gente fala de escoamento incompressível, quando a gente vai falar de fluido, a gente acaba tendo que dividir os tipos de fluido. Não serve para os gases, mas serve para os líquidos. Porque o líquido, ele é incompressível, tá? Você imagina uma bolsa de água, aquelas que usa até para lesão, né? Você congela ela e você usa ali para lesão. Mas enquanto ela não está congelada, tem um líquido ali dentro, um gel, né? E você aperta, o que vai acontecer com aquele líquido? Quando você apertar, ele vai amassar? Ele vai comprimir? Não. Quando você aperta, o líquido do local que você apertou, ele vai para outro lugar. E aí, assim sucessivamente, você vai apertando, aquele líquido ele vai sempre fugindo. Entendeu? É igual quando você mexe em qualquer líquido, tá? Um líquido num recipiente, tá? Uma piscina, tá? É claro que depende ali da movimentação que você vai fazer. Porém, esse líquido, ele vai sempre para algum lugar. Você não consegue comprimir o líquido. Já os gases você consegue, né? Você consegue comprimir. E isso, fazendo essa compressão, você acaba mudando a densidade. E se eu tô falando de escoamento incompressível, é que não se comprime, beleza? Então, não serve para os líquidos, beleza? Na verdade, serve para os líquidos e não para os gases. Incompressível vai ser o líquido. Lembra sempre. Não posso comprimir. Sempre que eu aperto, o líquido ele vai para algum lugar. Ele nunca vai ficar ali do mesmo jeito. Não é como, por exemplo, uma latinha que você amassa. É um corpo rígido. Você amassa, ela vai ficar amassada e foi o efeito da ação ali que você teve. Diferente dos líquidos. Você vai ali mexer, ele vai sempre fugir daquilo ali, ele vai sempre para algum lugar e não vai se comprimir. Então, o escoamento incompressível, ele serve só para os líquidos, porque ele diz da densidade ser a mesma, tá? Sempre, não importa o que aconteça, tá? A densidade vai ser a mesma, isso só serve para os líquidos. Show? Então, ó, escoamento incompressível, somente os fluidos líquidos. Show? Agora, o escoamento estacionário. O nome já dizem, estacionário. Também chamado de escoamento laminar. É obtido quando a velocidade de escoamento é pequena. Ou seja, quando a velocidade em um local escolhido permanece a mesma. Então, veja bem. Você está falando de escoamento estacionário. Então, ó, lembra? Estacionário, de estacionar, de parar. Então, lembra que a velocidade desse escoamento é muito pequena, tá? E ela vai permanecer praticamente a mesma. Show? Então, isso aí vai servir principalmente para os líquidos, tá? Mas vai servir também para os gases. Esse escoamento, diferente do escoamento incompressível, ele vai servir para os gases também. Show? Agora, o escoamento não estacionário, também conhecido como escoamento turbulento, acontece quando a velocidade do fluido varia no transcorrer do tempo. Então, veja bem, a gente viu o estacionário e o não estacionário. A diferença é que
a velocidade ela vai variar, tá? De acordo ali com a movimentação, certo? De acordo ali com o que está acontecendo com esse líquido. A velocidade vai variar. E no estacionário, ela não vai variar. Então, ó, pega a palavra, não estacionário. Estacionário a gente vai de estacionar, de parar. Então, não estacionário é quando a velocidade varia. Estacionário, quando a velocidade não varia. Ele é muito mínimo. Show? E por último, escoamento não viscoso. Ocorre com fluidos perfeitos, os quais não perdem energia ao escoar. É importante ressaltar que a viscosidade do fluido interfere no escoamento, sim. Porque, veja bem, você tem um líquido mais viscoso, né? Então, ele não tem aquela mesma malemolência para escoar, certo? Você pega, por exemplo, um gel de cabelo ou um gel mesmo qualquer e você pega água. E aí você bota os dois para escoar. O que vai acontecer? A água ela vai muito mais fácil, ela tem muita mais facilidade para escoar do que o gel. O gel vai demorar, por quê? É um fluido mais viscoso, tá? Então, por isso que eu falei no início, é importante analisar primeiro as propriedades do fluido para você entender o que vai acontecer com ele ali. Líquidos mais viscosos tendem a perder mais energia, tá? Eles tendem a ter mais dificuldade para escoar, mais dificuldade para se movimentar. Show? Diferente de líquidos menos viscosos. Beleza? Então, ó, quando eu falo de escoamento não viscoso, eu tô falando de fluidos que não perdem a energia ao escoar. A água, por exemplo, ela vai na maior facilidade, porque não é um fluido viscoso. Show? Então, é importante você saber que o escoamento não viscoso é quando o fluido ele não perde energia, ele não tem dificuldade para escoar. Show? Então, ó, passando aí, já que a gente falou dos escoamentos, importante aí os tipos de escoamento, agora sim a gente vai poder falar dos conceitos que são muito importantes para ajudar aí, né, no estudo da hidrodinâmica, conceitos importantíssimos que são levados em conta na hidrodinâmica, né, no movimento dos fluidos. Primeiro a gente vai falar da vazão. Vazão é um nome familiar, né? Vazão, vazou isso, vazou aquilo. O que a gente entende quando a gente fala de vazar alguma coisa? Caramba, eu tô com um recipiente ali, tá vazando. É quando você tem ali um recipiente, um fluido que tá no recipiente e vaza uma parte para fora daquele recipiente, né? E não serve só para isso, tá? Quando você liga uma torneira, por exemplo, uma mangueira, também tá tendo uma vazão ali, tá? Então, fica ciente aí. Então, mas o que seria essa vazão, melhor dizendo aí na hidrodinâmica? Vai ser uma grandeza física que vai medir a quantidade de fluido que escoa dentro de um determinado tubo de área de seção transversal bem definida. Trata-se do volume de fluido que passa por um local em função de um determinado intervalo de tempo. Então, veja bem, eu tenho uma mangueira, né? Um exemplo aí simples do dia a dia, como eu sempre trago aqui, uma mangueira. Essa mangueira está desligada ali, está conectada numa torneira e você decide ligar. Show? Então, você tem agora uma mangueira e está passando uma determinada quantidade, tá? Um determinado volume de água pelaquela mangueira ali. E aí você consegue calcular a vazão daquele fluido ali. Por quê? Você tem uma seção transversal, você tem uma área ali, tá? Que tá passando um fluido por ali. E aí, num determinado intervalo de tempo, você calcula o volume de água que tá passando por ali. Daí a gente tira a equaçãozinha, a formulazinha que ajuda a gente a calcular a vazão. É volume num determinado intervalo de tempo. Então, eu vou ter volume sobre tempo. Somente eu calculo a vazão fazendo o volume da água que está passando ali sobre o tempo, o intervalo de tempo que eu estou analisando ali, o intervalo de tempo que eu parei para observar aquela vazão ali. Beleza? Ó, tá aqui nossa formulazinha. Então, ó, esse Qzinho vai ser a vazão, certo? Ó,
Qzinho vai ser a vazão. O V maiúsculo a gente usa bastante aqui, volume de qualquer coisa, no caso aqui do fluido. E o T, que a gente também já tá cansado de ver, é do tempo. Show? Importante quando você estiver estudando hidrodinâmica. A gente tem uma certa mistura de velocidade com volume, tá? Isso aí é uma dica. Você cuidar para você não se enrolar com os V's, tá bom? Geralmente a gente usa V maiúsculo para volume, tá? E o V minúsculo para velocidade, tá? Então, ó, volume, uma coisa volumosa. Então, V maiúsculo e para velocidade V minúsculo. Como aqui na hidrodinâmica a gente também vai falar de velocidade uma hora ou outra, né? É importante você não confundir. De repente você trocar esse volume por velocidade, não vai ficar legal, né? Então, ó, cuidado para não confundir volume com velocidade. Show? Então, ó, a unidade de vazão vai ser, se eu faço volume, que é metros cúbicos, lembrando que eu uso SI, tá? Ó, Sistema Internacional. Eu tenho outras grandezas para medir volume, porém, eu uso sempre o Sistema Internacional. Eu estou fechada com o Sistema Internacional de Medidas. Então, metros cúbicos, calculo o volume como metros cúbicos. Sobre o tempo, eu tenho segundos, certo? Segundo aí o Sistema Internacional. Se é uma divisão, eu vou ter metros cúbicos, volume sobre tempo. Segundo, então, eu vou calcular a vazão como metros cúbicos por segundo, assim como tá aqui. Show? Aqui é uma ilustração. Tá vendo? Poderia ser uma mangueira, poderia ser um tubo, né? E você tem aí a vazão. Show? A vazão do líquido por essa seção aí. Beleza? Então, ó, falando agora da equação da continuidade, gente. Equação importantíssima, tá? Que diz que, apesar de um tubo qualquer não possuir a mesma área de seção transversal ao longo de seu comprimento, a vazão durante todo esse tubo vai ser a mesma. Por isso, quanto menor for a seção, maior será a velocidade do escoamento do fluido. Então, veja bem, o que a equação da continuidade ela traz pra gente? Ela diz o seguinte: não me importa se eu tenho um tubo e aqui ele é desse diâmetrozinho e aqui ele é desse diâmetrozão. Não importa, tá? A vazão vai ser a mesma do início ao fim. Aí você diz assim, mas caramba, a área mudou? A área mudou, eu tenho menos fluido passando? Eu tenho menos fluido? Aí daqui a pouco eu tenho mais fluido, porque a área aumentou? Como é que a vazão vai ser a mesma? Gente, olha aqui. Se eu tenho uma área, certo? Vezes a velocidade. Olha aqui a velocidade, hein? Não confunda, o V minúsculo. Tá? Essa é a fórmula da... Essa é a fórmula da equação da continuidade, tá? A gente vai partir para a equação da continuidade a partir disso aqui. Tá? A gente pode considerar como uma vazão também, tá? Área vezes a velocidade. Show? A gente pode considerar a vazão como essa formulazinha aqui também, tá? É importante. Por isso que a gente usa na equação da continuidade. Se ela tem que ser igual no início e no fim, eu tenho... Essa é do início. E eu tenho uma outra vazão para o fim. Como é que a gente faz quando a gente fala de conservação de energia ou conservação de qualquer coisa? Né? Por exemplo, quando eu vou conservar a velocidade, eu vou conservar qualquer coisa. Ela tem que estar igual, né? Quando eu conservo um objeto, eu conservo qualquer coisa na vida, eu quero manter ela do jeito que ela estava no início. Depois de um certo intervalo de tempo, eu quero que ela esteja do mesmo jeito. Então, sempre que eu falo de conservação, na física também,
É o mesmo sentido, tá? Eu quero o início, eu quero que esteja do mesmo jeito no final. Então, para vazão, eu vou usar isso também, tá? Do mesmo jeito que quando eu falo de energia mecânica, por exemplo, eu quero do início igual ao do final, a vazão não tem que ser igual em todo o trajeto. Então, a vazão inicial ela tem que ser igual ao final. É o que vai acontecer aqui, olha. Eu tenho uma área, vou apagar isso aqui para não confundir. Eu tenho uma área inicial aqui, ó. Nesse exemplo aqui, nessa imagem que eu botei de exemplo. Eu tenho essa área 1 aqui. Área 1. E eu tenho uma determinada velocidade. Vou botar aqui na direção do vetor para ficar melhor. Eu tenho uma certa velocidade aqui. Show? Aqui já no final do duto, eu tenho uma outra área diferente, menor. Então, consequentemente, eu tenho uma outra velocidade aqui. Aí você me pergunta, mas Bia, não é possível. Não é possível. Não tem que ser igual uma coisa na outra? Como é que você tem uma área diferente da outra, uma velocidade diferente da outra? Como é que isso vai ser igual? Como é que eu vou ter uma equação, uma igualdade entre essas coisas? É simples, ó. Volta aqui comigo. Se eu aumento a área, eu tenho uma igualdade, partindo do princípio que isso aqui está dando igual. Se eu aumento a área, o que vai acontecer? Vai ficar desigual. Se vai ficar mais de um lado, o que eu tenho que fazer no outro para continuar igual? Menos. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar menor aqui para poder compensar. Porque vamos supor, eu tenho 2 vezes 2. Show? Vou botar diferente. Eu tenho um certo valor aqui e um outro certo valor aqui. Beleza? Se eu mudo, e aí eu tô, a partir desses valores, eu tô assumindo que isso é igual a isso. O sinal de igual aqui. Se eu mudo um dos valores, por exemplo, se eu mudo a velocidade, eu deixo de ter uma igualdade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar dos dois lados, certo? Por isso a equação da continuidade diz que quanto maior a área, menor a velocidade. E vice-versa. Quanto menor a área, maior a velocidade. Para ter esse balanço, eu continuar com uma equação. Se eu aumento a área, consequentemente, eu diminuo a velocidade, tá? Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Acho que agora você vai se ligar na hora. Uma mangueira. Quem nunca fez isso? Gente, se você não fez, faça, por favor. Mas acho difícil alguém nunca ter feito isso. Porém, se você não fez, faça. Você tem uma mangueira e aí você tem uma certa vazão. Olha aí, a vazão já entrando no seu dia a dia. Você tá com a mangueira ali lavando o chão, vamos supor assim, um quintal, uma calçada, enfim. E aquela mangueira tem uma certa vazão ali, né? A água tá caindo e você olha e fala assim, nossa, tá devagar essa água, tá saindo muito devagar, eu não tô conseguindo limpar. Ou então, caramba, ela tá saindo tão lenta que ela não tá chegando lá na frente. E aí eu tenho que ficar andando. O que você faz? Você aperta, você tampa parte da seção dessa mangueira. Você já fez isso. O que acontece com a água? Ela, vai lá na frente, até mais forte. Por quê? Equação da continuidade. Quanto menor a área, maior a velocidade. Se você diminui a área da seção, você aumenta a velocidade da vazão. Caramba, Bia, mas isso é mágica? Eu diminuo ali e já é mágica? Não, isso é a física provada para você, tá? A equação da continuidade, ela te prova isso. Por isso que é uma igualdade. Se eu diminuo um, consequentemente eu aumento o outro. Consequentemente, acontece. Equação da continuidade. É uma equação, tem que ser uma igualdade. Eu não posso aumentar só um sem aumentar o outro, senão deixa de ser uma equação. Então, não é mágica, é física. Então, você lá, quando você diminui a área lá da seção da mangueira, o que acontece com a velocidade da água, né? Ela aumenta. Eu falo, você estava aí fazendo experimento de física, experimento de vazão, sem nem saber. Então, ó, se você nunca fez isso, faça, você vai
poder comprovar ali com seus próprios olhos o que eu tô falando. Show? Então, ó, equação da continuidade, lembra sempre, quanto maior a área, menor a velocidade da vazão, tá? Quanto maior a área, menor a velocidade de vazão. Show? Ou vice-versa sempre, tá? Aumentou um, diminui o outro, diminuiu um, aumentou o outro. Show? Então, ó, vamos agora falar do princípio de Bernoulli, que também é muito importante, tá? Na hidrodinâmica. Show? Ó. Vambora. Princípio de Bernoulli. Ele afirma que um fluido sem viscosidade, ou seja, um fluido perfeito, aumenta sua velocidade quando há uma diminuição da pressão ou na energia potencial do fluido. Tal variação da pressão pode, por exemplo, acontecer com a variação do diâmetro de um cano. Então, veja bem, a gente falou da equação da continuidade, certo? E a gente viu que, comparando ali as vazões, ela tem que ser sempre a mesma para todo o tubo, para toda a seção. Então, quanto maior a área, menor a velocidade e vice-versa. Agora, no princípio de Bernoulli, ele vai falar que se eu diminuo a pressão, eu aumento a velocidade. Então, a gente falou quando aumenta e diminui a área, agora a gente está falando de pressão. A gente colocou uma grandeza no jogo, que é a pressão. A gente colocou mais uma condição ali para o movimento, para o escoamento desse líquido. Lembrando que, quando a gente fala de princípio de Bernoulli, a gente está falando de fluidos perfeitos, sem viscosidade, tá? Porque, como a gente falou, a viscosidade, ela mexe totalmente com o movimento, ela muda totalmente o movimento, tá? Cada fluido aí vai ter a sua. Quando a gente fala de fluidos perfeitos, sem viscosidade, então não tem a viscosidade para atrapalhar. Show? Então, a gente tem a formulazinha aqui. Belezinha? A gente vai ter pressão mais 1/2. Essa letrinha aqui é o ρ, tá, gente? É densidade, tá? Vou colocar aqui. O ρ aqui tá como densidade. Você pode encontrar Dzinho, tá? O próprio D de densidade. Você pode encontrar ρ ou, de repente, até com outra letra aí. Mas, geralmente, a gente usa o ρ. Show? Então, ó, não confunde aí. Não, parece um P, mas não é. Ele é mais curvadinho, tá vendo? Tá vendo aqui? Ele é mais curvadinho. Então, é o ρ. Esse V é de velocidade, V ao quadrado, mais o ρ de novo, vezes a gravidade, vezes a altura. E ele diz que isso aqui tem que ser constante. Beleza? E aí a gente tira a equação de Bernoulli. Ora, se tem que ser constante, igual a vazão, lembra da vazão? A vazão não tinha que ser constante em todo o percurso, né? Nesse caso aqui, a gente acrescentou a pressão, a gente acrescentou densidade, então a gente acrescentou alguns conceitos aí, algumas grandezas para analisar. E ele diz exatamente, olha aqui, que a velocidade do fluido vai aumentar quando houver uma diminuição da pressão. Então, veja bem, se eu aumento a pressão, eu diminuo a velocidade. Se eu diminuo a pressão, eu aumento a velocidade, tá? E aí eu tenho uma fotinho aqui, né? Uma imagem para representar um exemplo claro aí de princípios de Bernoulli. Então, ó, você tem aqui uma altura 1, a gente tem essa primeira parte aqui e essa segunda parte aqui, tá? Nessa primeira parte eu tenho uma determinada pressão. Nessa segunda parte eu tenho outra pressão, certo? Então, veja bem, por que a pressão aí muda? Vocês observam que a seção é diferente? Eu tenho uma seção bem menorzinha, primeiro, depois eu tenho uma seção bem maior. Então, é claro que a pressão vai ser diferente, né? Já que eu tenho áreas diferentes. Lembra que a pressão é sempre uma força numa determinada área, uma força sobre uma área? Então, se eu aumento a área, eu diminuo a pressão.
se eu diminuo a área, eu aumento a pressão. Então, isso aí já muda. Só que veja bem, a altura, ela também vai mexer. Também vai ajudar aí. Por quê? Quando a gente fala de pressão atmosférica, tá? Olha aqui. A pressão atmosférica, ela tem que ser considerada, tá? A gente tá sofrendo ela o tempo inteiro. Por isso que a altura entra. Lembra? Quanto mais profundo, maior a pressão. Quanto mais embaixo, mais gases eu tenho sobre mim. Mais pressão. Mais fluido em cima de mim, mais pressão, tá? E quanto mais raso, vamos dizer assim, quanto menos profundo, menor a pressão. Então, a altura, ela vai ser direta aí para dar a pressão atmosférica. Show? Então, quanto mais profundo, maior a pressão. Quanto menos profundo, menor a pressão. É direto aí. São grandezas diretamente proporcionais. Então, a altura aí, ela também entra. Porque eu tenho que considerar nesse caso. Se eu estou considerando pressão, tá? Eu tenho que considerar a pressão atmosférica. Show? Então, ó, voltando aí para nossa imagem, a altura, ela tem que ser considerada. Ó. Eu tenho alturas diferentes. Altura 2 e a altura 1. Beleza? E aí, o que Bernoulli diz? Ora, se eu tenho uma pressão menor, consequentemente, o que eu tenho? Uma velocidade maior. Olha aí que interessante, hein? Quanto menor a pressão, maior a velocidade. O mesmo serve para cá, ó. Eu tenho uma pressão maior, então, consequentemente, eu vou ter uma velocidade menor. E é daí que a gente tira a nossa formulazinha, ó. Igualdade de novo. Não é igual a vazão? A vazão tem que ser constante? Na equação de Bernoulli tem que ser constante também, tá? As grandezas que eu tenho na equação de Bernoulli, ela é constante para todo o trajeto também. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Início igual final, tá? Pressão do início, pressão do final, densidade do início, densidade do final. É por isso que a gente fala também de fluidos perfeitos, né? Não é qualquer fluido aí que vai se comportar dessa maneira. Então, fica bem parecido com a equação da continuidade, tá? Só que com grandezas a mais. Então, o primeiro tem que ser igual ao segundo. O início tem que ser igual ao final. Então, a partir dessa fórmula aqui, a gente iguala e aí a gente tem a equação de Bernoulli. E aí, através dela, a gente pode calcular densidade, a gente calcula as velocidades, calcula a pressão, calcula a altura, e aí, tudo que você tiver aí, se você tiver os dados, você pode calcular nesse caso aqui que a gente tem imagem para mostrar aí pra gente. Show? Então é isso, galera. A gente falou sobre mecânica dos fluidos, tá? Lembra sempre, mecânica dos fluidos é o estudo do movimento dos fluidos. Então, mecânica dos fluidos. E aí a gente vai dividir nessas duas partes. Hidrostática, que é quando ele está em repouso, e a hidrodinâmica, quando ele está em movimento. E aí a gente tem esses conceitos aí